Oi, pessoal! Eu sou a Clara, a atual presidente do GES, e no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto bastante pedido pelos alunos, que é organização, planejamento e produtividade em relação à faculdade. Algo que é muito importante sempre, mas principalmente nesse contexto que a gente está vivenciando, de ensino remoto emergencial, se torna ainda mais importante. Mas antes da gente começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando os conteúdos do GES. Organização é um assunto que eu gosto bastante de falar e que eu tenho certa experiência, porque desde o início da faculdade eu participei de alguns projetos paralelos, além da graduação, tipo, fui de equipe de competição, monitoria, treinava jiu-jitsu com grifo, o próprio GES, e atualmente eu faço estágio também. Então é uma realidade que a gente precisa se organizar bastante para conseguir entregar todas as tarefas e fazer tudo da melhor forma possível. E aí, o método que eu encontrei para melhor me organizar assim foi o Notion, que é o que eu vou apresentar no vídeo hoje. E é muito interessante e é muito bom a gente conseguir se organizar. Mas antes, algumas palavras assim sobre esse assunto. A organização, ela é algo muito pessoal e que ela precisa ser eficiente. Então, o método que eu vou apresentar hoje, que funciona para mim, foi um resultado da minha experiência de várias coisas que eu fui testando e que foi o que eu achei melhor, assim, que realmente funcionou. Mas pode ser que não funcione exatamente da mesma forma para você. Então, você precisa olhar, né, e definir, tentar testar para ver o que dá para adicionar à sua realidade e o que dá para você simplesmente descartar, porque não vai ser suficiente para você ou não vai ser tão útil assim. E é muito importante que a nossa organização ela seja eficiente, porque porque ela está ligada justamente na gente conseguir ser mais produtivo, da gente conseguir se planejar para entregar as tarefas. Então, se você gasta mais tempo se organizando do que fazendo a atividade de fato, ou então conseguindo entregar as suas demandas, alguma coisa está dando errado. Esse não é o objetivo. A organização, por mais que você gaste algum tempinho ali no início, a ideia é que ao longo da semana ela só seja para consulta, ela não seja para você ficar olhando e gastando muito tempo nesse planejamento. Então, é importante ter em mente que não é uma fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo. Você tem que se inspirar nesse conteúdo, no que eu vou falar, nas nossas experiências, nas minhas experiências, experiências de outras pessoas, e ver o que se adequa à sua realidade, ao seu contexto pessoal mesmo. E algumas coisas também sobre organização é que por mais que a gente tente se planejar e fazer tudo correr da melhor maneira possível e a gente cria aquela rotina incrível, às vezes as coisas elas vão se defasar e algumas coisas vão deixar de ser entregues simplesmente por uma questão de prioridades. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo significa priorizar algumas delas em alguns momentos. Então, mesmo para mim, que costumo ser uma pessoa muito organizada e que eu tento me planejar da melhor maneira possível, quando chega algum projeto final da faculdade, época de prova, ou então alguma coisa do estágio que eu preciso entregar e se torna uma prioridade máxima em relação às outras tarefas, por mais que eu tenha colocado várias coisas ali na minha agenda, vai acabar que eu vou deixar de entregar algo e tá tudo bem, assim, faz parte, a gente precisa entender que pode ser que deixe de entregar alguma coisa, mas é importante priorizar e se planejar para que aquela coisa que vai deixar de ser entregue não seja algo muito importante. E também ter a consciência de que tudo bem, depois a vida que segue, a gente se rearranja para conseguir ou pegar aquilo de novo, né, e fazer depois, entregar depois do prazo, ou então realmente recuperar algum pontinho que ficou faltando naquela disciplina porque você deixou de entregar uma atividade que valia 2, 3 pontos, coisas nesse sentido. Principalmente no ensino remoto, né, que os professores estão passando um turbilhão de atividades e que a gente precisa ver como são essas demandas e realmente alocar no nosso dia a dia. Às vezes alguma coisa ela pode deixar de ser entregue e faz parte, nem toda organização do mundo vai te tirar disso, assim, não é possível contornar às vezes mesmo, mas a gente tenta fazer o nosso máximo para ser da melhor maneira possível e mais tranquila também. Bom, o que eu mais utilizo para me organizar ao longo do semestre da faculdade é o Notion, que é essa plataforma, ele é gratuito e você pode utilizar tanto na web, assim que nem eu estou usando, ou então baixar para usar no seu desktop. E o GES, ele fez esse template direcionado para os alunos de engenharia de sistemas. O template está liberado na descrição do vídeo para vocês poderem utilizar também. E ele tem tudo que a gente precisa para se organizar para a faculdade mesmo ao longo do período. Com uma página para cada disciplina, eu vou ainda descrever e detalhar melhor cada coisa.
alguns links úteis que são importantes dos alunos terem em mãos. Então, sobre formulário de ajuste, o canal do YouTube, normas acadêmicas, calendário da UFMG, tudo isso. Também uma página falando sobre as notas da faculdade, sobre matrícula. Esse quadro aqui também pra gente colocar tarefas que a gente tem pra fazer, né, com um quadrinho pra gente poder marcar o que foi feito. A grade de horários de com cada disciplina, isso aqui é direcionado também para a página da disciplina. E um calendário, que é o que eu acho mais legal desse template, que te possibilita ver aqui ao todo todas as tarefas que você tem para fazer, de todas as disciplinas. Vai estar tudo aqui colocado, e é muito legal para ter essa visualização da sua semana, do seu mês, para aí sim você conseguir se planejar e ver quando que vai ser possível fazer aquilo para entregar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer hoje é alguns combinados, e que não vai ser um vídeo ensinando como utilizar o Notion, o que é o Notion, nada desse tipo. Eu vou só mostrar o suficiente para poder mexer nesse template, para você conseguir fazer as coisas ao longo do semestre. Então, se você tem interesse e curiosidade de conhecer um pouco mais essa plataforma, que diferente de outras com esse mesmo objetivo de organização, como o Trello ou então o Asana, ele é muito personalizável e ele não fica limitado àqueles boards, aqueles cards, né? Então, é muito interessante. E aí, se você quiser, eu sugiro que você procure alguns vídeos no YouTube, até o próprio site do Notion tem vários direcionamentos também. Inclusive, eu recomendo o canal de uma xará minha, que chama Educa Clara. Esse template, ele foi feito com base, né, inspirado em um dos templates dela, dando os créditos aqui. E a gente fez direcionado para os alunos de engenharia de sistemas mesmo. Então, a gente vai deixar o link do canal dela aqui também na descrição, para você poder ver. Ela tem uma playlist só falando sobre Notion, muito didática, com várias coisas mesmo. Então, o que eu vou fazer hoje eu vou duplicar esse template e vou editar ele para colocar de acordo com as minhas disciplinas da faculdade, de acordo com as minhas necessidades, né? E você vai fazendo isso junto pra gente no final ter o nosso o Notion organizadinho com tudo que a gente precisa para fazer ao longo do semestre. Pra gente poder editar esse template e aí sim usá-lo, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer então é duplicar ele pro nosso Notion. Então, para vocês, vai aparecer aqui em cima a opção de Duplicate, mas para mim é um pouquinho diferente, porque como fui eu que criei o template, eu vou precisar vir aqui do lado e vou duplicar. Mas, a partir de agora, todos os passos vão ser iguais, então você pode seguir comigo certinho. A gente vai, a primeira coisa, né, as disciplinas, elas estão direcionadas para o primeiro período, por dois motivos. O primeiro, que é a única turma que a gente tem certeza quais são as disciplinas que estão fazendo, e que estão fazendo todas as mesmas disciplinas iguais. E também porque os calouros têm prioridade aqui. Então, a gente vai precisar editar todas as matérias para as nossas matérias do semestre. E depois a gente vai editar também a grade de horários. E o calendário, ele voltou para o modo Default View, que é uma tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é já mudar para o modo de calendário, só clicar aqui na setinha e voltar para calendário. E eu vou clicar aqui também em mais, em cima, só para criar um espaço entre esses dois, para ficar mais bonitinho. E aí aqui já está aparecendo de novo as atividades, então tá tudo certinho. E aí o que a gente vai fazer então é começar a editar as nossas disciplinas aqui em cima. Quando você clica em Cálculo 1, você vai ver que abre uma nova página no Notion com essas possibilidades aqui, né? Eu já coloquei para você colocar o seu plano de ensino, o seu cronograma. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e adicionar um link de onde está o plano de ensino, caso o professor tenha uma página da disciplina. Ou então, você pode pegar um PDF do seu computador também, simplesmente arrastando para cá. Além disso, vou vir aqui nas tarefas e tem um quadro de tarefas filtrado somente por cálculo 1. Então, aquelas tarefas que aparecem no calendário todas juntas, aqui vai aparecer só da disciplina dessa página. Então, só as de cálculo 1. Elas ficam filtradas, o que é muito bom também, que você consegue ver todas as tarefas dessa disciplina. E aqui embaixo aparece esse quadro, que é a possibilidade de você colocar resumo ou então nota de aula. Quando você abre aqui, você pode colocar, né, escrever tudo sobre a disciplina, e criar meio que o seu próprio caderno mesmo por aqui, caso você queira. Então, você pode criar outros também e tal, e aí dá para personalizar, adicionar, por exemplo,
uma capa, então adicionar a capa aqui. E você pode trocar. Eu gosto de deixar sempre cores mais neutras assim, então, por exemplo, amarelo. E aí, pronto, ficam aqui os seus 2 cadernos. Você coloca, né, o título também, então, página 2, por exemplo. E beleza, aí você pode usar aqui pro seu caderno, para suas notas de aula. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é trocar o nome. Eu já vou colocar pra minha disciplina de Lab 2, essa. Eu gosto de deixar esses emojis aqui também, que nem aqui tem o sapinho, aqui também, porque eles me ajudam a identificar mais fácil a disciplina. Ele cria meio que uma identidade visual mesmo. Eu acho isso bacana, mas você pode tirar se você preferir, fica à vontade. E aí aqui também a gente vai precisar, então, trocar essa disciplina. E eu vou mudar, é só clicar nos 3 pontinhos aqui do lado para Lab 2. E aí vocês vão ver que vai sair o filtro. Saiu o filtro aqui agora, porque o que estava usando para filtrar, né, que era cálculo 1, não existe mais. E o legal dessas tarefas é que aqui a gente adiciona a tarefa, então vamos supor, eu vou colocar aqui a lista 2 já, pra gente, como se tivesse que entregar. E vou adicionar um ícone, né, que me ajuda na identidade visual. Coloco a data de entrega, é o que eu sempre faço, então, por exemplo, aqui pro dia, vamos supor que é pro dia 1º, essa é a lista 2 de junho. A disciplina, eu acrescento aqui. O status, então, eu vou colocar aqui para fazer. E o tipo de tarefa, que vai aparecer aqui também, e você seleciona, você pode adicionar novas tarefas também, se você quiser. Então, por exemplo, se tiver alguma outra coisa que está faltando, vamos supor que não tivesse teste online, e eu quero adicionar teste online 2. Aí é só simplesmente colocar, e você pode alterar a cor também. No caso, eu não quero, então eu vou simplesmente deletar e remover. Ok, então o tipo de tarefa, eu vou vir aqui, colocar trabalho individual também. E agora eu vou precisar filtrar de novo pelas tarefas de Lab 2 somente, porque é o que eu quero ver aqui nessa página. Então eu vou vir nos 3 pontinhos em Filter, adicionar um novo filtro, adicionar o filtro por disciplina. Então vai ficar aqui, aonde a disciplina for Lab 2, vai ficar assim. E pronto, já está filtrado de novo. E quando a gente voltar para a página principal, no calendário já apareceu a lista 2 também para fazer. E aí vamos supor, esse dever 1, ele já está próximo, né? Já deu tempo de fazer, então eu vou alterar aqui o status para feito. E aí eu consigo alterar pelo próprio calendário, ó, ele tá feito. E eu consigo ver que esse dever 1 eu já fiz, então agora eu posso focar na lista 1. E isso é bem útil. E aí, vamos supor que a data ficou errada, eu posso simplesmente alterar aqui, né, pra quarta-feira, arrastando. É muito fácil de mexer, muito simples. Por mais que você gaste um tempinho ali pra colocar todas as suas atividades primeiro, depois fica muito prático. No dia a dia mesmo, na hora de colocar. Então, vou continuar alterando aqui as outras disciplinas. Agora eu já coloquei todos os nomes das minhas disciplinas certinhas, então essas são as matérias que eu vou fazer na faculdade. E algo que eu esqueci de fazer foi de alterar esse copy aqui que ficou feio, então eu vou só colocar 2021.1 da Claro para facilitar, para ficar melhor. Você pode até trocar a capa, o faraó também, se você quiser, mas não recomendo. Deixa ele aí para abençoar o seu semestre. E a gente vai agora, então, alterar a grade de horários de acordo com as nossas disciplinas. Então, para fazer isso, quando você vai ver que, ao clicar aqui, olha, o que está na grade é linkado com a página da disciplina também. Então, se eu clicar em Lab 2, vai aparecer aquilo lá que a gente tinha visto de Lab 2. Então, para continuar assim, só que colocar no horário certo, até que meu Lab 2 é segundo também, só que eu preciso colocar no segundo horário. Então, a gente vem com o arroba e vai mencionar a disciplina, então, Lab 2. E olha só, já vai ficar aqui direcionado também. E aí, na terça, vocês vão fazendo a mesma coisa. Então, é só apagar, colocar arroba, lab, e vai aparecer a disciplina correta. E eu não tenho segundo horário. E vocês vão
alterando tudo isso. Além disso, eu tenho um outro horário de matéria que eu vou adicionar agora. Eu vou fazer uma matéria de manhã esse semestre. Então, eu vou acrescentar aqui o horário de 9h25 às 11h05, que é um horário da manhã. E foi simplesmente clicar no mais aqui mesmo e já apareceu e eu quero trazer ele pra cima. Então, agora eu posso adicionar aqui a minha outra disciplina de fundamentos estatísticos. E na Pronto, eu já terminei de editar o meu quadro de horários agora então, e ele tá todo certinho com os horários. Caso você precise adicionar mais um horário ou então remover, é só clicar no mais ou nos pontinhos aqui também para remover, mas eu vou utilizar todos esses. Bom, e aí depois que a gente terminou a grade de horários então, vamos supor, aqui tinham só 6 disciplinas, né, que a gente já editou, mas caso você tenha uma 7ª, 8ª disciplina, mais matérias para fazer, ou então você queira adicionar algo, eu vou mostrar aqui, inclusive eu quero adicionar o meu francês, que eu faço além, né, das aulas, então é só duplicar a última matéria, ou alguma das matérias, você vem aqui em Duplicate, e tudo que estava naquela matéria, todo aquele template também da página, vai ser copiado aqui para uma nova página. Então, a gente está com uma cópia. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é alterar o nome para francês. Já altero o emoji também. E aí, aqui você vem e faz aquele mesmo processo de alterar o filtro, né, da disciplina para colocar uma nova. E ele vai aparecer no calendário, normalmente, lá na página principal. Agora que a gente já terminou de editar todas as matérias, as disciplinas estão todas certinhas aqui, a grade de horários também está certinha aqui, a gente já sabe como faz isso, eu aproveitei e já coloquei todas as minhas atividades que eu vou ter para fazer nos próximos dias da faculdade, para mostrar como que usa na prática, então, o template. Olha só, aqui no meu calendário eu já alterei as atividades e coloquei aqui todas as minhas atividades das próximas matérias, então a página que eu tenho que fazer, os exercícios, e já vou colocando os status. Então, essa atividade aqui eu já fiz, então tá certinho. Vou colocando qual que é o tipo de atividade também, se é um trabalho individual, um trabalho em grupo, uma aula. Tudo isso eu vou colocando. Esse exercício aqui, inclusive, eu já estou em andamento, então vou colocar aqui para em andamento. E vou alterando o status aqui, de acordo com o meu processo de fazer mesmo as atividades. Aqui, por exemplo, esse exercício de percepção, geralmente eu baixo a atividade do Moodle e já coloco o PDF aqui, é só arrastar mesmo o PDF do computador para a sua página, porque aí se o Moodle der algum problema, alguma coisa nesse sentido, já fica aqui acessível para você também, o que tem que fazer, aquele PDF. Então, eu vou mudar o status aqui para fazer, que eu ainda estou para fazer, e o tipo de tarefa é um trabalho individual, que estava faltando. Então, é isso que eu faço. Eu vou adicionando todas as atividades aqui e eu consigo ir acompanhando. E aí, por mais que eu gaste algum tempinho para acrescentar todas as atividades, geralmente eu já separo um dia da semana e faço isso tudo de uma vez para todos os professores que já liberaram. Geralmente é no domingo mesmo, porque aí eu vou fazer na semana de acordo com o que eu tenho em mente já, o que já está tudo planejadinho. E aí, por exemplo, em Lab C, vou usar ele aqui para mostrar. O meu professor é super organizado, ele já colocou o cronograma aqui com todas as atividades. Então, eu já venho aqui e coloco todas lá, com as datas certinhas, o que é para fazer, como que tá indo, e os status também, né? Então, eu posso ir adicionando. O plano de ensino também, eu já coloquei aqui, uma página com o plano de ensino. O site do software que eu vou usar para fazer essa disciplina, eu já coloco ele linkado aqui também, então fica fácil para acessar. E aí, nas outras matérias, eu vou fazendo a mesma coisa. Então, essa matéria aqui, de fundamentos estatísticos, o professor também já liberou tudo, então eu acrescento os livros didáticos que eu vou usar nessa matéria, todas as atividades e as provas eu já tenho as datas, então eu acrescento. Vou colocando aqui os links úteis das páginas da disciplina, tudo isso. E aí, caso você queira fazer coisa nesse sentido, então criar uma nova página, é muito simples de fazer isso pelo Notion, é só acrescentar a barra aqui. E aí vai aparecer a opção ou de criar uma página ou de criar um título
né, que são esses heading. Então, quando eu quero criar esse livro didático ali, por exemplo, eu coloco um heading 2, eu escrevo livros. E aí, para adicionar essa cor de fundo, é só clicar nos pontinhos, adicionar uma cor, e aí você coloca, por exemplo, agora eu vou colocar uma outra cor, green. E aí, para arrastar, para ficar assim em fileirinhas que nem eu fiz, é só arrastar aqui pro lado e você já pode ir acrescentando, né, tudo isso. E aí, vamos supor que eu quero criar uma página para escrever algum texto ou para colocar PowerPoint da disciplina, se você não quiser usar essas notas aqui de baixo. É só apertar a barra em página e pronto, né? Eu apertei Enter ali na página e já veio aqui para uma página nova que eu consigo acrescentar. Então, vamos supor, se eu quero colocar algo sobre a matéria 1, fica tudo aqui. Já posso ir editando, escrevendo como se fosse vários textos assim, e tudo certinho. Posso adicionar um PDF também, você pode colocar aqui os PDFs. Eu gosto de deixar tanto os PDFs de livro, quanto o PDF das atividades que eu faço, porque aí fica tudo documentado aqui. E você pode adicionar, por exemplo, aqui ficou uma página meio feinha, você vem aqui e adiciona um ícone para essa página. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, um note, né, para fazer essas matérias. E aí, tudo isso, né, fica aqui organizado. E para deletar também é só clicar nos pontinhos e aparece a opção de deletar. Então, eu vou deletar depois. E aqui, para criar uma página... Aqui esse livro ele veio para o lugar errado, então eu já vou vir aqui e adicionar. E aí, se você quer adicionar uma página, né, linkada na web, é só, por exemplo, colocar... Vamos supor, eu quero colocar o Moodle aqui. Eu escrevo o Moodle, copio o link, né, do Moodle aqui e venho para... Eu seleciono esse texto e coloco um link aqui para linkar para a página da web. Então, é bem simples mesmo. E a gente consegue fazer tudo isso de uma maneira mais fácil e por aqui, e acompanhando todas as atividades. Além disso, algo que eu fiz, que eu gosto de fazer todo semestre, é um quadro da minha rotina. Esse aqui eu chamei de rotina quarentena, mas com todas as minhas disciplinas que eu tô fazendo, os horários do meu estágio, e aí os horários que eu sei que eu tenho livre também, que são muito importantes a gente deixar para ter um horário livre caso precise estudar algum dia a mais para alguma matéria, ou então para descansar mesmo. É muito importante ter descanso na nossa rotina para a gente ser mais produtivo nos outros dias. E aí eu coloco até o meu horário de dormir, que eu tento dormir todos os dias no mesmo horário, acordar e fazer todas as atividades. E aí é bom para a gente ter uma noção mesmo. Bom, e essa parte aqui de cima, dos links úteis, o Jazz ainda vai fazer mais vídeos detalhando um pouco mais sobre essa questão de como calcular as notas, de NSG, RSG e também das matrículas, né, como você planejar suas matrículas dos próximos semestres. Mas eu já vou mostrar aqui, rapidinho, depois a gente detalha mais em outros vídeos, sobre as notas. Você já pode vir aqui e ir colocando a sua disciplina, que ela também está linkada, então já vai aparecer certinho. Mesmo depois de alterar lá os nomes. E vai aparecer a soma, né, dessa disciplina, de acordo com as atividades que você for colocando, e também os pontos que faltam para passar. E aqui tem a possibilidade de calcular o seu NSG e o seu RSG também. O Notion ele é limitado, ele não é como um Excel, assim, quando a gente faz essas tabelas. Mas, basicamente, você consegue colocar a sua carga horária e o conceito que você tirou nessa disciplina. Eu coloquei esses aqui meramente ilustrativos, só para demonstrar. E aí você consegue saber o seu RSG dividindo a soma, né, desse cálculo, que já está aqui, você não precisa alterar, com a soma da carga horária. Então, os únicos quadros que você altera é a carga horária e o conceito que você tirou de acordo com esses conceitos aqui. E a calculadora de NSG, ela segue esse mesmo padrão, é só dividir a sua soma, né, desse cálculo, que também não precisa mudar, já está com a fórmula certinha, pelo número de créditos. Então, basicamente é isso, você vai alterar só os que estão com essa hashtag aqui, né, o joguinho da velha, com os valores certinhos, porque o resto é fórmula e já está colocado. E aqui eu coloquei também uma página que vocês podem clicar de como é calculado o RSG e o NSG. Tem um textinho que o Jess fez, inspirado em alguns outros textos também, da UFMG. E a calculadora de RSG que já existe, que é um link do DA Comps, que eles fizeram há mais tempo.
Eu acho que ainda não tem a do NSG, mas quando tiver a gente vai atualizar aqui também. Vou mostrar aqui, no meu semestre passado, eu usei esse template do Notion, bem parecido, né? Ainda não estava tão completo como agora. Para as minhas disciplinas, e funcionou demais, me ajudou muito a fazer o meu semestre, a me organizar, principalmente no ensino remoto. Aqui tá com a mesma coisa das disciplinas, a minha grade de horários. Eu vou mostrar aqui o meu calendário, né? Eu realmente utilizava e eu anotava todas as disciplinas, tudo que eu tinha para fazer, todas as atividades. E eu conseguia me organizar totalmente por aqui. Além do calendário, né? Nas disciplinas mesmo, eu vou mostrar aqui uma de engenharia de software, por exemplo. Eu anotava aqui todas as tarefas, o status, né, se eu conseguir fazer elas. Algumas eu não entreguei porque às vezes realmente jogar os braços pra cima e entregar pra Deus, porque não dá pra fazer tudo mesmo com toda a organização assim, né, algumas vezes a gente falha. Mas eu também adicionava aqui o geral, a página de exercícios, até a página do Meet, o professor usava o Meet nessa matéria. E também os materiais. Por exemplo, aqui na parte 2, eu usava uma página para colocar todos os materiais. Eu sabia qual era a matéria dessa disciplina, os questionários da matéria também, que eu fazia para revisar depois, os PowerPoints da disciplina para eu poder estudar, eu já deixava salvo aqui, principalmente considerando isso, né, que o Moodle pode dar pau algum dia e eu gosto de ter sempre as matérias com todos os materiais em um outro lugar, não ficando dependendo só do Moodle, que a gente fica, né, com isso. E aí, enfim, foi ótimo ter usado isso, me ajudou realmente muito. Gente, e depois desse monte de conteúdo, algumas dicas finais sobre planejamento e produtividade. É que, a primeira, assim, a melhor coisa em relação ao planejamento é você saber que vai dar tempo de fazer tudo. Você consegue olhar e falar, não, tudo bem, esse tempo aqui eu estou me dedicando para fazer isso, mas depois eu vou fazer outra coisa. E eu não preciso ficar ansioso, preocupando que eu tenho várias entregas para fazer e um monte de coisa acumulada. Não, por isso que é muito importante você se planejar e entender que vai dar tempo de fazer tudo e principalmente se dedicar naquele momento que você separou para fazer aquilo. Então, muitas vezes é importante, por exemplo, desligar o seu celular, fecha as outras abas do computador, para conseguir ter um foco total naquela atividade. A segunda coisa é que planejamento é prática e constância. Então, não desiste na primeira semana se ainda não tiver tudo nos eixos e dando certo. É importante um pouco de autoconhecimento, assim, até, para você saber mais ou menos quanto tempo gasta em cada tarefa, para você ter uma noção. E essa questão de distribuir as tarefas ao longo da semana, ao longo do mês, e ter uma noção do que você tem para fazer mais global, assim, é muito importante e é muito bom. Então já é um ótimo primeiro passo e continue nisso que com o tempo as coisas vão se encaixando melhor. A terceira coisa, eu vou reforçar, que é muito importante a gente ter tempos de descanso também ao longo da nossa rotina. Mesmo colocando várias tarefas para fazer, por exemplo, no seu final de semana, separa um dia, um turno, assim, para realmente descansar, não fazer nada, ver vídeo, passar tempo com a sua família, conversar com seus amigos, coisas assim, porque isso é muito importante para a nossa produtividade também. Até mesmo ao longo da semana, assim, tire uma hora do dia para se exercitar, outra hora do dia para ficar de boa, lendo, vendo algum vídeo, alguma coisa assim. Porque por mais que em algum momento você precise colocar tudo num dia, não tenha tempo nem para respirar direito, aquilo naquele dia pode funcionar, pode dar certo, você vai produzir, mas no dia seguinte você vai estar muito desgastado, exausto, não vai conseguir fazer as coisas da mesma forma. Então acaba que sai prejudicado. Então é muito importante a gente conseguir descansar, principalmente por causa da nossa saúde também, né? Não só em questão de produtividade. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje ele foi mais focado em falar em organização e planejamento em relação à faculdade, mas vocês podem deixar aqui nos comentários outras sugestões de conteúdo, se vocês quiserem que a gente fale sobre planejamento de rotina, de dia a dia, de organização em outros âmbitos, pode deixar também que é uma possibilidade. Se vocês tiverem interesse que a gente fale sobre isso também, coloca aí, que vai ser um prazer a gente fazer mais conteúdos nesse sentido. Tá bom? Espero que tenha ajudado, deixa aqui as suas dúvidas também. Um beijo e até a próxima!